Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações e possa, de fato, nos abençoar. Que o Senhor gere uma bênção para cada família, para cada lar, para todas as pessoas. É o que nós pedimos e, desde já, nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós queremos, em primeiro lugar, dar bom dia a todos e, especialmente, felicitar a todos os pais nesta ocasião. Sabemos que muitas pessoas estão hoje se reunindo com suas famílias e oramos para que essa reunião possa não ser apenas um momento, porque às vezes nestas festividades nós nos reunimos, mas que seja uma continuidade, que haja realmente a vida em família, porque é uma das necessidades que a humanidade tem, é de viver em família. A família sustenta, a família dá forças, a família orienta, a família não apenas apoia, mas a família é o socorro, é o castelo, aonde podemos nos sentir seguros. E que assim seja em cada lar, em cada casa, em cada família, no nome de Jesus Cristo. Muitas vezes eu me pergunto sobre Adão e Eva, e os rabinos mesmo nos dizem que eles foram extraordinários heróis da fé. É interessante que a visão que nós temos sobre Adão, sobre Eva, é a visão da queda. E nós não encaramos esses dois personagens bíblicos como heróis, não como uma vilania, mas nós encaramos como derrotados. E por que será que na cultura judaica eles são vistos como verdadeiros heróis? Aonde estaria este heroísmo, esta fé heróica que eles manifestaram? Está no fato e no simples fato deles terem constituído família, deles terem tido filhos. Porque depois de uma queda, como eles tiveram, depois de um juízo, como eles receberam, depois de uma palavra, e uma palavra dita pelo próprio Deus a eles, como eles receberam. Eles receberam uma palavra de juízo, tanto Eva recebeu, como Adão recebeu uma palavra de juízo, mas eles, diante de tudo isso, e diante de serem enviados a um mundo que produzia espinhos, a um mundo hostil, eles tiveram a fé para terem filhos. Por incrível que você possa achar que isso não é algo tão relevante, tão importante, mas é algo que tem acontecido na sociedade de nossos dias. Muitas pessoas não têm fé para terem filhos. Muitas pessoas não acham que seria bom ter filhos neste mundo que vivemos. Adão
e Eva foram lançados num mundo muito diferente da realidade que eles estavam acostumados a viver naquele jardim do Éden, agora enviados a um mundo de dificuldades. Deus mesmo disse a Adão que do suor do seu rosto ele comeria o seu pão. Já não era uma facilidade como antes ele tinha. Trabalho o tinha, mas agora ele teria trabalho com dificuldade. E mesmo assim eles se animaram a terem filhos. A Eva se tornar mãe, Adão se tornar pai. E o interessante é qual o modelo que Adão seguiu para ser pai. Você tem que compreender que esses dois foram pioneiros em tudo. Que esses dois, tudo o que fizeram, o fizeram, e eu volto a afirmar, pela fé. Eles aprenderam, e me parece que não tão diferente deles, nós também, muitas coisas aprendemos em meio à execução que realizamos. Mas o modelo, se Adão teve um modelo, o melhor modelo não poderia existir igual ao modelo que Adão teve. Simplesmente, Adão teve um modelo de pai em Deus. Nós temos que compreender que a primeira, ou talvez a grande revelação que alguém recebe em sua vida sobre a pessoa de Deus é que Deus é Pai. Por isso, o Pai que nós somos é muito importante para testemunharmos aos nossos filhos quem é Deus. Segundo o Pai que eu sou, meus filhos terão uma ideia de Deus baseada, volto a dizer, no comportamento meu como pai. Eles conhecerão, eles reconhecerão. E isso abrirá caminho ou fechará caminho para que eles tenham um relacionamento com Deus. A verdade é que as Sagradas Escrituras dizem que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Tudo começa pela conversão dos pais. A conversão que eu espero que exista nos meus filhos tem que começar com a conversão que existe em mim. Mas o belo desta palavra é que a conversão implica num arrependimento. E arrependimento significa literalmente uma mudança de direção. De modo que eu poderia traduzir esse texto dizendo: eu mudarei a direção dos pais para os seus filhos. E mudarei a direção dos filhos para os seus pais. Deus, assim, promete algo extraordinário. Se Ele muda a direção dos pais para os filhos e muda a direção dos filhos para os pais, Ele está prometendo algo além do nosso entendimento de uma mudança, de uma conversão. Ele está prometendo um encontro. Pois acompanhe o meu raciocínio. Se a direção do pai agora é mudada para o filho, e a direção do filho é agora mudada para o pai, é inevitável que eles se encontrem. E é o que Deus deseja.
em nossas vidas e em nossas famílias, que haja encontros. Encontros que permaneçam. Não encontros furtivos ou encontros ocasionais, porque, veja bem, essa é uma mudança de direção que levará a um encontro. E a Bíblia diz, e andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Uma das traduções desse texto é, andarão dois juntos, se os seus caminhos não vierem a se encontrar, se os seus caminhos não se cruzarem. Para que andemos juntos, é necessário que nos encontremos, que o meu caminho se encontre com o teu caminho. E quando a Bíblia promete que Deus mudará a direção do Pai para o seu Filho e a direção do Filho para o seu Pai, a Bíblia está implicitamente dizendo que eles entrarão em acordo e andarão juntos. Essa é a restauração das famílias, é a restauração de relacionamentos. Mas eu volto a dizer que existe um temor tão grande, que você encontrará pessoas dizendo, de que adianta termos filhos para este mundo, para colocarmos neste mundo? A tradição diz algo muito interessante, que não está nas Sagradas Escrituras, não é algo bíblico, mas é um raciocínio interessante, que diz que algo aconteceu na família de Moisés, para que Moisés nascesse. Nós, quando lemos a narrativa sobre o nascimento de Moisés, vemos que Moisés nasceu num período muito ruim para se ter um filho, especialmente um filho homem, pois o decreto de Faraó era que, se nascesse filho homem, deveria este filho ser morto, ser lançado à morte. Então, não era um tempo bom, um tempo adequado, um tempo propício para se engravidar, não era um tempo bom para se ter uma criança. Quando alguém se achava grávida, tinha então aquela situação, eu tenho 50% de chance de minha criança viver ou de minha criança morrer. Se for uma menina, ela viverá. Se for um menino, ele morrerá. E por causa disso havia, eu suponho, eu não sei o que você imagina, havia medo de engravidar. Medo de engravidar porque havia um perigo, e um perigo real. Havia um perigo, e um perigo verdadeiro. Dizem que por causa disso, muitas famílias se afastaram. Se afastaram como famílias no nosso dia também se afastam por medo. Por medo. Muitas pessoas na nossa sociedade estão sendo direcionadas, estão sendo conduzidas, estão tomando as suas direções, as direções de sua vida, baseado nos seus temores, baseados nos seus medos, e não nos seus valores, e não nos seus princípios.
Por quê? Porque existe realmente situações que são situações graves, tanto na nossa sociedade, na sociedade brasileira. Imagine pessoas que estão para constituir família em lugares como a Ucrânia, que estão debaixo de guerra. Imagine pessoas que estão para dar à luz em lugares como este. Os temores, o que elas precisam? Elas precisam mais do que nunca de fé. Sabe que eu vi uma reportagem sobre como as igrejas na Ucrânia têm sido importantes nesse momento de guerra. São os lugares não apenas de refúgio, mas são os únicos lugares em que as pessoas estão encontrando alguma palavra de esperança, alguma resposta que sustente a sua vida. E então as igrejas na Ucrânia estão cheíssimas, e mesmo fora da Ucrânia, os ucranianos que estão indo para outras nações, para as nações vizinhas, e mesmo nações distantes, porque até em nossa nação temos recebido ucranianos. Existem famílias ucranianas e que se encontram com descendentes de ucranianos em nossa nação, e eles estão indo, está acontecendo um avivamento em muitos lugares da Europa, porque os ucranianos estão indo orar, estão indo buscar a Deus, estão pedindo por um futuro que nenhum homem pode lhes dar. E naqueles dias, em Israel, havia uma sentença de morte, e que, veja bem, não era qualquer governo, era um governo teocrático, era um governo onde o governante era tido como um deus. O decreto de um faraó não é qualquer decreto, é um decreto absoluto. E, segundo a tradição judaica, a tradição hebraica, o pai de Moisés e a mãe de Moisés se afastaram um do outro. E algo aconteceu. Algo aconteceu, porque diz a palavra como se fosse Moisés nascendo como primogênito. E ele não era um primogênito. Nós sabemos que ele teve irmãos, Arão e Míriam, que tinham mais idade que ele, que nasceram antes de Moisés, e especialmente Míriam, a irmã de Moisés, e que a palavra do Senhor nos diz algo de muito interessante, que aquele homem da tribo de Levi se uniu, como se fosse uma palavra mais comum a quando eles se casavam. A expressão que está utilizada ali nas Sagradas Escrituras é uma expressão de um casamento, como se eles se recasassem. Sabemos que eles já eram casados. Possivelmente o pai e a mãe de Moisés temiam ter filhos, como toda a nação deveria estar debaixo deste medo. E então, a tradição diz que Míriam disse ao seu pai: Faraó mata as crianças que nascem, mas você impede de nascê-las. Você impede que essas venham a nascer. O que deve ter
provocado, muitos devem ter pensado, e eu imagino que algo assim, inevitavelmente, passou pela cabeça dos pais de Moisés. Vale a pena ter um filho? Num mundo como esse? Num regime como este? Num momento como este? Vale a pena ter um filho? E a única coisa que poderá te dar a segurança de não apenas ter um filho, mas a segurança de que o teu filho prosperará e viverá é a fé. E nós necessitamos de homens e mulheres que tenham fé em Deus para terem filhos. Fé em Deus para terem filhos. Quantos nos nossos dias têm se afastado de paternidade e de maternidade? Tem dito, não vale a pena ter um filho neste mundo, para que eu terei um filho, e a palavra é para sacrificá-lo? Lembre-se que há um homem nas Sagradas Escrituras que foi chamado, acima de tudo, para ser um pai. O nome desse homem foi Abraão. E o quanto custou a Abraão ter um filho? Foi difícil para Abraão e para Sara terem um filho. Desde a promessa que Deus lhes fez, que ele teria um filho, até o nascimento de Isaque, há uma distância de 25 anos. 25 anos tentando ter um filho. 25 anos buscando o cumprimento de uma promessa. 25 anos, e a cada ano que se passava, menos condição de se ter o filho, menos condição de Abraão, menos condição de Sara de se ter um filho, até que era uma impossibilidade completa de se ter um filho. E foi no impossível que o milagre aconteceu. Em idade avançada, tanto de Abraão quanto de Sara, a saber, 100 anos Abraão, 90 anos Sara. Muitas pessoas não creem nisso, muitas pessoas não acreditam que eles tinham essa idade, mas eu creio no que a palavra do Senhor nos diz, e se a palavra diz que eles tinham, é porque eles tinham, porque eu creio na palavra de Deus. E foi num momento totalmente impossível. Há muitas pessoas que dizem, não é possível, é impossível termos um filho neste mundo. Eu não tenho como ter um filho. Eu não tenho condições de criá-lo. Eu não tenho condições para tê-lo. Eu não tenho condições para sustentá-lo. Deixe-me dizer algo a você. Para Abraão e para Sara, era impossível ter um filho. E quando você tem um filho, com 20 e poucos anos, ou com 30 anos, ou com 40 anos, você tem um filho e diz, bem, eu tenho um tempo para cuidar do meu filho, para ensinar o meu filho. Mas quando você tem um filho com 90 anos, com 100 anos, você não pode apenas crer que terá um filho, você tem que crer que viverá o suficiente
para educar seu filho, para guardar o seu filho, para proteger o seu filho, para formar o seu filho, para ensinar o seu filho. Você tem que crer. E com 100 anos, você não está esperando um futuro. Com 100 anos, você não está dizendo, bem, daqui a 50 anos eu farei isso. Talvez com 20 anos você diga isso. Mas com 100 anos, você ter essa visão de futuro. E, meus irmãos, uma das coisas que a igreja dos nossos dias e que a própria sociedade dos nossos dias precisa ter é uma visão de futuro. E uma visão de futuro você só tem através de uma visão de fé. Porque você não verá o futuro senão pela fé. Toda visão de futuro é uma visão de fé. E quando você toma essa postura de fé, de ser um pai, a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso num pai é alguém que gera. O pai gera. Infelizmente, na sociedade há alguns pais que apenas geraram, que nada mais fizeram além de gerar. Mas um pai deve ser mais do que alguém que gera. O pai deve ser alguém que protege, que guarda, alguém que provê. Há muitas pessoas na sociedade que são apenas pais geradores, há outros que, além de serem pais geradores, são pais protetores e são pais provedores. É bom ter um pai protetor e um pai provedor, além de ser um pai gerador. Mas isto não é o suficiente, porque nós necessitamos de um pai que seja, além de tudo isto, um pai formador. Um pai formador é um pai que educa, é um pai que ensina e é um pai que muitas vezes disciplina. Aliás, a ideia de disciplina biblicamente está altamente ligada ao pai. O pai disciplina, o pai exorta, o pai, até mesmo quando necessário, para corrigir, até castiga. Então, é necessário que o pai oriente, que o pai ensine. Há muitos pais que são grandes pais provedores, são grandes pais até protetores, mas não são formadores. E há aqueles que dentro da formação fazem uma formação incompleta. Ser pai, ou mesmo ser mãe, é algo complexo, é algo que todos necessitamos. E quando você tem que entrar, não apenas em ensinar, não apenas em educar, mas na formação você tem que corrigir, você terá que disciplinar. E disciplinando, você terá até mesmo que castigar quando necessário. Todos nós necessitamos disto na nossa formação. Todos nós precisamos nisso para que possamos ser pessoas plenas. Se você tiver apenas um pai, há muitos pais que eu entendo o que querem dizer. Que dizem, olha, eu quero ser amigo do meu filho. Isso é maravilhoso, isso é algo muito importante, mas que você tem que entender o seguinte, que o teu filho, o que ele necessita, mais do que um amigo, ele necessita de um pai.
Sim, é claro, um pai amigo, você diz. Mas ele muitas vezes necessita de um pai. De um pai que irá impor a ele algo que são limites. Limites não é castrar uma vida. Limites é mais do que orientar. Limites é dar segurança. Sabe, em alemão, a palavra limite tem um significado, na sua origem, bem interessante, que ela deu origem a outra palavra, que é segurança. Ou seja, na cultura alemã, você tem segurança quando você tem limites. Vem da ideia de você estar diante de um precipício. Isso é o limite. Você pode estar na iminência de cair. E então, se você tem um limite, algo que te impeça de cair, o que você tem é segurança. Limites não foram feitos para que a pessoa não pudesse avançar. Limites foram feitos para que uma pessoa tivesse segurança. Quando você dá limites ao seu filho, você está dando segurança ao seu filho. Você tem que colocar limites. Quando Deus limitou, sabe, o homem, quando foi criado, e alguém poderia dizer, não havia limites. Mas Deus colocou um limite ao homem. Deus disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá, porque no dia em que você dela comer, certamente você morrerá. No dia em que dela você comer, certamente você morrerá. Esse foi o limite. Deus colocou um limite ali para o homem. E esse limite não foi colocado para que o homem estivesse, entre aspas, simplesmente limitado. Esse limite foi colocado para que o homem entendesse que Deus, quando limita, que um pai, quando limita, limita para o seu próprio bem, para a sua própria segurança. E romper esse limite é simplesmente não arriscar-se, mas sim literalmente precipitar-se, cair num precipício. Foi o que aconteceu com o homem. Ele caiu num abismo, ele caiu num precipício. Mas se você vive, e eu oro a Deus para que Deus nos dê pais que tenham todas essas características, pais que sejam pais que geram, pais que além de gerar, protejam, além de proteger, venham a prover, pais que sejam formadores, que formem plenamente, educando, ensinando, disciplinando, corrigindo, até mesmo castigando, quando necessário se faz. Mas quando você é tudo isso, quando você fez tudo isso, existe um momento na vida que o pai tem que ser mais do que tudo isto. Quando o filho ou os filhos se tornam já independentes. O pai não tem que ser mais apenas um gerador, alguém que o gerou e por isso ele existe. O pai tem que ser mais do que um protetor, um provedor, ou mesmo um formador em toda a plenitude do que significa formação, em todo o exercício da formação. O pai
tem que se tornar um conselheiro. É nesse momento em que o pai se torna importantíssimo. E eu diria que muitos cometem um erro quando eles constroem tudo isso que nós falamos, quando eles fazem tudo isso, e o filho, então, digamos, está formado. E eles dizem, eu preparei meu filho para a vida, eu preparei meu filho para o sucesso, eu preparei meu filho para o triunfo, e ele simplesmente vai. Eles não mais estão presentes. Eles não mais falam. Agora que o filho faça, eu já fiz, você já deve ter ouvido alguém falar isso. Eu já fiz toda a minha parte. Agora é com você. Não. Você pode não ser mais o provedor, o protetor. Você pode não ser mais aquele que é o formador. Você pode não ser mais essas coisas, mas você agora tem que ser o conselheiro. Você tem que ser o orientador nos momentos da decisão difícil. Como pais são necessários nisso. Como pais têm que dar uma palavra que forneça aos seus filhos, não importa a idade que tenham. É o momento da bênção. É aquilo que ele dará mais do que simplesmente uma herança. Veja, isso é algo tão importante que Jacó deu um valor a isso. O próprio Esaú também entendeu isso, embora Esaú visse apenas a herança. E Jacó desejava a bênção. Algo que não é o que meu pai tem economicamente, não é o que meu pai tem em posses, é o que meu pai tem de me bendizer. E quando nós falamos em bendizer, há muitos pais que apenas maldizem e não bendizem. Saiba do seguinte, você tem que abençoar o seu filho, e uma das formas que você tem para abençoar o seu filho é dar boas palavras ao seu filho. Falar bem. Isso é bendizer. Isso literalmente é abençoar. Abençoe o seu filho. E seja o conselheiro. Seja um porto seguro para o seu filho. Mas existe uma última posição que um pai deve assumir. Uma última posição que é quando o pai se vai. Muitos de nós já vivemos essa realidade. Quando o pai não está mais presente. Quando o pai morreu. Qual a importância do pai quando ele não está mais presente? Isso é o legado. E o legado que um pai deixa é a inspiração que ele dá. Um pai inspirador. Ele não está mais presente. Ele não tem mais como falar. Ele não tem mais como emitir a sua opinião. Mas tudo o que ele fez, tudo o que ele construiu, tudo isto é o legado na vida do filho.
E tudo isso será a inspiração para os seus filhos. Meu pai não está mais presente, meu avô não está mais presente, mas eles continuam me inspirando como homens de Deus que foram, eles continuam me inspirando como homens que eles foram, e nós temos que chegar a este ponto, o ponto do legado. O legado se manifesta, entre outras coisas, não apenas nas ideias que eu tenho, na mentalidade que eu possuo, no homem que eu sou, mas uma das coisas mais interessantes que o legado de um pai traz para um filho é a memória. A memória. Quando nós vamos à parábola do filho pródigo, nós vemos que aquela memória, e não apenas uma memória, porque tem gente que tem memória, mas tem uma má memória, uma má lembrança. Mas aquele filho da parábola, ele tinha uma boa lembrança, uma boa memória da sua casa paterna. Ele disse: na casa do meu pai não é assim. Meu pai, em outras palavras, ele estava dizendo: meu pai não é assim. Meu pai trata os outros de uma maneira diferente do que estes tratam a mim. É melhor ser servo do meu pai do que ser filhos desses homens. Eu preciso voltar à casa do meu pai. Esse legado, esta memória, isto que nos dá a força no momento de crise. Há algo que o pai lega ao seu filho que lhe dará forças para que ele saia de toda e qualquer crise. E se nós desempenharmos o papel de pais que temos que desempenhar, nossos filhos, e quando digo nossos filhos, estou falando de filhos espirituais, estou falando de filhos que nós geramos, estou falando de filhos que nós temos por afeição, estou falando de filhos, eles sairão de toda e qualquer crise. E mais do que isso, eles terão para onde ir. Porque a gente que não sai da crise, porque não tem para onde ir. E quando você executa o seu papel de pai, como a Bíblia nos ensina, você está, na realidade, salvando o seu filho. Veja, eu disse que não houve homem semelhante a Abraão, que Abraão foi chamado literalmente para ser pai. Pai de nações, pai da fé, pai de Israel. Quantas nações tem por pai Abraão? Expressão bíblica que até mesmo temos por pai Abraão. Abraão é pai. O próprio Jesus, na parábola do rico e de Lázaro, disse: com o pai Abraão, no seio de Abraão. Então, Abraão foi provado. E nós conhecemos em Gênesis 22 a provação de Abraão. E com isso nós terminaremos essa palavra. Onde Abraão foi provado quando Deus diz: dá-me teu filho, teu único filho. É interessante, em primeiro lugar, salientar que Isaque
não era o único filho de Abraão. E como é que Deus diz: dá-me teu único filho? Pois Abraão teve, antes de Isaque, Ismael. E Deus diz: teu único filho. Porque por mais filhos que você tenha, cada um deles, em primeiro lugar, será como teu único filho. Na realidade, mais do que dizer teu único filho, eu diria: teu filho é único. Porque nenhum filho é igual ao outro filho. E o teu sentimento por aquele filho é único. Isso não quer dizer que você ame mais este ou ame mais aquele. Espero que você não faça isso. Que você ame a todos igualmente. Mas você ama de uma forma diferente. Este filho, você amará de um jeito. Porque ele exigirá de você o que só ele pode exigir de você. Nós temos, eu e Luiziana, 4 filhos. Eu não considero que Luiziana ou que eu amemos qualquer um dos nossos filhos mais do que o outro, mas eu amo diferente a cada um dos meus filhos, porque eles são únicos no que eles são. Então, a cada um deles eu encaro como filho único, no sentido em que eles são únicos, eles podem ser semelhantes. Especialmente minhas filhas são bem semelhantes uma à outra, mas elas, quando nós olhamos para pessoas que confundem, que olham e que dizem, mas elas são tão parecidas, elas são tão iguais. Nossas 2 filhas mais novas, Ana e Ingrid, quando eram pequenas, muita gente perguntava: são gêmeas, são gêmeas, são gêmeas? Nós dizemos: não são gêmeas, não são gêmeas. Mas para nós viramos: como é que o pessoal confunde? Como o pessoal confunde? Eu não entendo como eles conseguem confundir, porque para nós elas eram únicas. Eram totalmente diferentes uma da outra. Então Deus diz: teu único filho. Há um sentido que é o único filho de Sara. É o único filho de Sara, isso é verdade. Então, teu único filho. Há um sentido de que era o filho da promessa. E eu quero dizer a você que todos os teus filhos, sejam eles quantos forem, são filhos da promessa. E então, Deus pede a Abraão que lhe entregue o seu filho, o sacrifício. E este é o medo da sociedade: eu terei um filho para sacrificá-lo neste mundo. Mas deixe-me dizer algo a você: quando você é um pai, como Abraão, consagrado a Deus, quando você é um pai, como Abraão, obediente a Deus, obediente a Deus, teu filho, mesmo que ele esteja já no altar do sacrifício, ele viverá. A Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo de número 22 e versículo de número 12, então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Quando você é um pai que obedece a Deus, e muitas vezes obedecer a Deus, especialmente no que você faz ao
teu filho, parece que você está sacrificando o teu filho. Mas quando você é um pai entregue a Deus, você tem uma segurança. Seu filho sempre será poupado. Amém? Pais consagrados têm filhos poupados. Isaac foi poupado. Não estendas a mão para fazer mal ao teu filho. Não faça mal ao rapaz. Quando você é um pai consagrado a Deus, você pode ter essa segurança: teu filho jamais morrerá sacrificado. Teu filho será poupado. Se nós queremos poupar essa geração, o que nós temos que fazer é a nossa geração ser obediente a Deus. Na minha obediência a Deus, eu pouparei a geração futura. Eu preciso ser um pai à semelhança de Abraão. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos essa palavra e te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, de fato, abençoar as famílias e possa nos dar paz que obedeçam a Deus e que, obedecendo a Deus, ó Senhor, possam poupar a próxima geração. Que a próxima geração não seja sacrificada. Que a próxima geração seja poupada. Encontre em nós a obediência que gera, Senhor, o poupar dos nossos filhos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de passar